Fala galera, sejam muito bem-vindos ao GeladoCast, o podcast de teologia reformada mais gelado do Brasil. Eu sou o Aldrian. Eu sou o Luan. Eu sou o Eduardo. E eu sou o Matheus. Pegue o seu agasalho e venha teologar com a gente. Bora! Hoje, o assunto de hoje que nós vamos falar, né? Ele fala sobre o martírio da fé, né? Então é um tema bem forte, bem legal, assim, eu achei que a gente resolveu trazer aqui hoje. E o Matheus vai explicar um pouquinho aí sobre o que é esse martírio. Então, o tema de hoje ele é basicamente sobre gestos que nós fazemos que servem como um novo martírio para onde a razão final não é engrandecer ao Senhor ou o Senhor sendo o motivo, mas é engrandecer a mim mesmo. Como? Gestos onde eu foco tanto na minha performance, eu foco tanto em sofrer, entre aspas, sei lá, tipo, eu acordo 3 horas da madrugada e fico orando até as 6 da manhã, nossa, eu sou muito crente, sabe? Tipo, são gestos que servem só pra mostrar o quão cristão, o quão gigante eu sou na fé, sabe? Sim. Então, tipo, eu acho que o que mais me assemelha disso, né, se a gente for pegar pela história, é o próprio Martinho Lutero, né, que foi quem deu início ou start à Reforma Protestante. Ele era um cara exatamente assim. Ele disse que ele estava viajando e aí, se ele fosse livre, né, daquela tempestade e tudo mais, ele ia se virar monge, né? E aí Deus o livrou e por fim ele foi e entrou para essa organização agostiniana, né, que é uma das organizações de monge lá da época muito restrita. E ele vivia, tipo, se martirizando, tá ligado? Pagava penitência e tudo mais pra, tipo, tentar se expurgar, né? Tipo, sei lá, tirar os seus pecados de si mesmo, né? Então isso eu acho que a história dele resume basicamente o que realmente é esse martírio da fé. E aí ele só foi, de fato, perceber que nada importa disso quando ele foi estudar a Carta de Romanos, né? E aí ele viu que a fé era realmente a única meio, através da graça, para alcançar Jesus e a salvação, né? É muito interessante isso que o Grande falou, né? Que nós fazemos, né? Porque a gente, como cristão, de uma forma geral, a gente como cristão e como pecador também, né? A partir da queda, a gente... toda a nossa condição, todo o nosso sentimento, todo o nosso pensamento é caído, né? Então, tipo, você vê que mesmo quando a gente quer fazer algo bom, a gente consegue tornar esse algo ruim, né? Então, tipo... igual o Grande falou, tipo, às vezes, por exemplo, quero fazer um devocional, quero fazer devocional todo dia, quero fazer isso e aquilo, ou coisas do dia a dia, né? Pra glória de Deus e tudo mais. Beleza, é uma ideia legal. Só que no meio do caminho, a gente consegue deturpar isso e, tipo, vira mais um check na lista de afazeres e tal, e isso acaba sendo virando essa questão de martírio mesmo, né, de tipo, eu tô fazendo, beleza, né, eu tô é chato, mas eu tenho que fazer, né, virar algo que não é... algo penoso. Exato, tipo assim, não é algo que é ingratidão aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Jesus fez, né, e eu tava conversando com uma pessoa na igreja esses dias, a gente tava conversando até, tipo assim... Não sei se vocês já passaram por isso, ou se já foram esse tipo de pessoa também, porque pode acontecer. Às vezes você tem alguém que tá faltando muito na igreja, que não tem ido e tal. Tipo, você fala, e aí, mano? Se você não tá vindo, eu tô vindo. Tipo, todos os dias eu tô vindo. E tipo assim, é uma frase sutil, mas é tipo assim, você tá lá se divertindo no mundo e eu tô aqui, ó. Tô aqui sofrendo, né, vindo pra igreja, vindo na EBD, vindo nos cultos, nos estudos e tal. Então isso acaba virando uma arma para você atacar o outro, ao invés de você se preocupar com ele, ao invés de você estender a mão, ao invés de ter amor por aquela pessoa, né? Porque isso esconde um certo sentimento de eu queria estar lá, mas eu tô aqui, sabe? Então, mesmo querendo estar lá, eu tô aqui. Enfim, acho que seria legal esse tema a gente discutir nesse âmbito, sabe? Eu vejo assim... que a grande questão é você chegar ao ponto de tanta religiosidade e acabar não tendo mais prazer nas coisas de Deus e acabar fazendo por obrigação, né? Sim. Então, essa que é a grande questão. E a gente,
como o exemplo que o Luan disse, né? A gente vai andar numa linha muito tênue entre você fazer para se vangloriar e você fazer para alegria de Deus. Tipo, você alegre com Deus, né? Você satisfeito com Deus. Então essa que é a questão. Porque se a gente está fazendo algo em que nós não estamos satisfeitos com Deus, aí sim, virou um martírio da fé, né? Aí você está fazendo algo penoso para você, mas você faz porque você tem que manter uma compostura, tem que às vezes tem um cargo na igreja, ou já é você acaba ganhando ali um certo Título, né? destaque, um título, né? Aí você tem que viver uma vida que dá ajuda a esse título. Exatamente. Por mais que você, cara, por dentro você tá se remoendo, você fala, meu, pelo amor de Deus. Às vezes o cara ele tá se afundando em pecado, né? Aí esse é o grande problema, que aí o cara ele começa a se afundar em pecado, mas ele vive uma vida mentirosa, Sim. público para as pessoas assim, e sofrendo, né? Porque aí ele não comete o pecado por inteiro. Então assim, ele não é feliz no mundo e ao mesmo tempo, ele também não é feliz completamente na igreja, porque ele não tá com a alegria dele em Cristo, né? O famoso morno, né? Cara, isso aí que você falou me fez lembrar de uma coisa que tem muito a ver com o tema. Sabe o irmão Assir? A gente tem um irmão lá na igreja, né? Que é um senhor de idade já. E uma vez eu tava conversando com ele e eu perguntei pra ele como que funcionava, tipo, pra ele ir pro culto quando ele era mais novo, com a família dele e tal. Cara, ele falava que eles, tipo assim, eles saíam de casa bem cedo, tipo, umas 2 horas antes do culto e ficavam andando, porque eles moravam muito longe da igreja, eles iam a pé pra igreja andando por horas. Só que, tipo assim, se a gente for conversar com os nossos avós, com pessoas mais de idade, com mais de 60, 70 anos, a gente começa a perceber que isso era uma coisa normal. As pessoas antigamente, tipo, andavam por horas. Pô, na época de Jesus, os caras andavam por dias, por semanas, por meses. Então, tipo, por que hoje isso é um gesto tão, assim, que faz a gente, nossa, uau, né, tal? Porque hoje a gente vive em uma geração que é muito uma geração de Fácil acesso. Fácil acesso. Tipo, a gente tem tanta tecnologia que, tipo, cara, nem tão longe. Tipo, quando eu andava de skate lá em 2012, assim, eu ia de bike lá da minha casa, que era no Parque Aeroporto, até a Cidade de Deus. Tipo, pra quem não sabe, né, Taubaté, você praticamente atravessa a cidade inteira pra chegar nesses 2 bairros. Eu ia de bike, só que quando eu saía de casa, eu não pensava como eu pensaria hoje, por exemplo, de nossa, que longe. que trampo, né? Eu vou pedir um Uber, pô. Só que daí eu não tinha como pedir um Uber. Eu saía de biquinha lá, andava de skate, voltava de bike, tipo, atravessava a cidade inteira. E hoje eu olho isso e falo, nossa, como que eu tinha esse pique? Mas por quê? Porque a realidade mudou hoje. Hoje todo mundo pede Uber. Hoje todo mundo pede, sei lá, uma moto Uber. Ou anda de patinete, né? Ou anda de patinete elétrico, né? Eu vi o homem hoje. Então, tipo assim, por conta disso, a gente começa a olhar gestos como esses, não que sejam, claro, inválidos, a gente vê um certo valor nisso, a gente, né, observa como algo, assim, a ser usado como exemplo, mas a gente vê gestos como esses e fica com os olhos assim, nossa, que pessoa crente, o cara pega 3 ônibus pra ir pra igreja e tal, sendo que, cara, se você for falar com a pessoa vai falar, pô, mas é normal, tipo, qual que é o problema? Por quê? Porque a mensagem do evangelho, ela é uma mensagem que cobra isso de nós. Que cobra isso de nós num sentido onde, tipo, tudo é considerado como perda se comparado ao conhecimento de Cristo Jesus. Então, pegar 3 ônibus para ir aonde o meu Senhor está, não é para mim penoso, porque tudo é considerado como perda. Porque eu tô indo para conhecê-lo. Eu tô indo para estar em comunhão, certo? Sim, e assim, um grande assim, exemplo disso, eu pelo menos passo, geralmente eu acabo passando nesse exemplo assim, eu trabalho em Aparecida, né? Então eu pego a Dutra ali todo dia, cerca de 30, 40 minutos para ir trabalhar. Na volta acaba atrasando um pouquinho mais, porque tem um trânsito, dá 1 hora e pouco. E, cara, eu nunca pensei em trabalhar em outra cidade que não fosse a minha, que eu moro, né? Então, quando você começa a fazer esse trajeto, no começo é um pouco, você fala, nossa, vai sacrificar, não sei o que, tudo. Mas depois você acaba acostumando. E aí outras pessoas que trabalham na mesma cidade falam, nossa, cara, pô, como que você aguenta? Como que é isso aí e tal? Só que pra você vai se tornando algo normal.
E só que para as pessoas você tá se martirizando, você tá meio, cara, o cara tá se sacrificando para ir trabalhar, sendo que para você já virou algo normal, você precisa, então você acaba indo. E em contrapartida também, outras pessoas que vieram de outros lugares grandes, como São Paulo, né? O pessoal olha para isso aí que eu tô passando e fala, cara, para eu ir trabalhar aqui em um lugar que daria 20 minutos de casa, é 2 horas. 3 horas. Então, nossa, cara, que bom, queria trabalhar que nem você. Porque Exatamente. uma hora tá muito bom pra eu chegar em casa, né? Então, assim, acredito que a gente precisa saber aonde tá a nossa felicidade, né? Se ela tá em Cristo ou se tá em outras coisas e nós estamos nos penalizando por estar junto com Cristo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E muitas vezes a gente não percebe. Essa que é a questão. Sim. Porque a gente não percebe. Naturalmente vai se tornando um fardo pra gente. E a gente não percebe que virou um fardo. Você acaba porque a gente vivendo. para de perceber o valor daquilo que a gente ganhou, né? Tipo, você pode parar para analisar. Todas as vezes que você começa a ir para esse lado aí da rotina ou até mesmo do sacrifício, você para de enxergar aquilo que Cristo fez e quem você é, né? Então, tipo, porque igual vocês falaram aí, poxa, quando você ia pra andar de skate lá, pô, aquilo era, tipo, maneiro pra caramba, era gostoso de você fazer, você tinha prazer naquilo, né? Então, acho que a mesma coisa vale pra essa questão, né? De, cara, eu vou pra igreja, tipo assim, não porque eu sofro, quero sofrer, quero pagar o meu preço, né? Mas porque eu tenho prazer de estar lá, em comunhão com os irmãos, de conhecer mais sobre Cristo, mais sobre a doutrina e tudo mais. E essa questão é tipo assim, igual o Eduardo falou, né? Dessa linha tênue, né? A gente tá sempre ali na corda bamba e invariavelmente errando, né? Sim. Então, tipo, querendo ou não, a gente tá sempre errado. Esse é o cerne da questão, sabe? E a boa notícia tipo, Cristo nos ama mesmo assim. Em sua infinita misericórdia, ele nos ama, nos perdoa. E em resposta a isso, em gratidão a isso, a gente está lá buscando, conhecendo e anunciando para os outros também isso, né? Exato. E, tipo, o que a gente tava falando sobre essa questão de mérito, né? De ter, tipo, eu faço algo, eu sou algo, e por isso eu sou alguma coisa, ou então eu tenho esse privilégio, ou então eu tenho o direito de condenar ou de apontar alguma coisa. Filipenses 3, né, vai falar sobre, Paulo vai estar falando assim no versículo 4. Em verdade, eu também poderia confiar na carne, ou seja, nas coisas que eu faço, que eu sei, o que eu sou. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, ou seja, ele estava ali dizendo, se descrevendo, que ele era praticamente, tipo, perfeito. E aí ele diz, mas para mim era lucro, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Mas por causa do quê? Na verdade, considero tudo como perda por causa do da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Então, ou seja, tudo que ele poderia ser ou que ele era, ele considerou que não é nada, que não vale nada. Era quase como lixo, né? É lixo. Ou seja, é excremento. E isso eu considero perda. Por quê? Porque eu quero conhecer a Jesus. E sabe, aí a gente vê que, se a gente for pegar a história de Paulo em Atos, nas epístolas que ele escreveu, cara, o cara, ele sofria muito. Então, tipo, e ele não usava esse sofrimento como algo pra engrandecer a ele, mas pelo contrário, esse sofrimento ele tinha como um prazer. Então, ou seja, eu tô disposto a morrer. Atos vai falar quando ele tá indo pra fazer os discursos em Jerusalém, ele vai falar, cara, eu estou disposto não só a pregar o evangelho, mas morrer por aquilo que eu creio, sabe? Então é totalmente diferente de você colocar aquilo que você, as atitudes que você tem como um mérito daquilo que você realmente crê, de fato, sabe? Então isso que é a verdadeira fé, né? O verdadeiro evangelho. Aquilo que a fé que acompanha essas obras de amor, de paciência, de gratidão, de entregar tudo, tá ligado? Cara, isso é muito legal.
Porque a gente esquece, né? Hoje esse evangelho moderno, esse cristianismo moderno, às vezes a gente esquece, principalmente também porque no Brasil a gente não tem tanta perseguição assim, né? Mas Sim. a gente esquece que o chamado evangelho é um chamado para morte. É um chamado para carregar uma cruz. E uma cruz é um instrumento de morte, né? Então a gente esquece essa parte do cristianismo. Então, quando eu conheço o evangelho pela primeira vez, o evangelho é pregado para mim e uma pessoa me diz, cara, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, né? Venda tudo que você tem, dê aos pobres, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Essa escada, né? Que você vai entendendo que, cara, primeiro eu tenho que considerar tudo que eu tenho como esterco. Depois eu nego a mim mesmo, ou seja, tanto faz o que eu quero, tanto faz os meus sonhos, os meus planos, mas eu não tô nem aí, porque agora eu conheci a Jesus e eu vou servir a Ele, porque Ele é meu Senhor e meu Salvador. Aí depois de negar a si mesmo, eu pego a minha cruz, ou seja, eu pego um instrumento que vai ser usado para o meu assassinato, para a minha morte, para eu estar disposto a morrer por aquilo que eu creio, e então eu sigo a Cristo. Então, tipo assim, como o Luan disse, né, sobre essa questão de ir à igreja ser algo difícil. Porque a gente se esquece que, cara, tipo, que nem Paulo, se você tá disposto a morrer por Jesus, cara, ir pra igreja não vai ser nunca algo penoso. Por mais que você, sei lá, nossa, eu trabalhei das, sei lá, 1 da manhã, 4 da tarde e o culto é às 5. Tô cansadaço. Mas quando você olha pra, tipo, claro, gente, a gente entende que todo mundo tem rotinas diferentes, tem pessoas que trabalham com trabalho muito penoso, né? Tipo, sei lá, mão de obra, essas coisas. A gente entende isso, mas quando você olha pra Cristo, pro valor que ele tem, cara, eu tô nem aí se eu tô cansado. Eu não tô nem aí, porque o descansar perde o valor. Eu vou descansar na presença dele. Eu não vou descansar no meu sofá, né? Como uma canção diz, em teus braços é o meu descanso. Então, se eu digo pra ele que nos braços dele é meu descanso, eu vou descansar no meu sofá, eu vou descansar na minha cama, eu vou descansar em casa, pô, eu vou descansar nos braços dele. Então, eu me lembro, só terminando, eu me lembro uma vez que o Sérgio disse algo que eu nunca vou esquecer. Ele falou, ele começou o culto abrindo. Irmãos, Jesus está nesse lugar. E se Jesus está nesse lugar, esse é o melhor lugar que eu poderia estar. Essa frase carrega algo tão poderoso porque, cara, tipo, não há lugar melhor no mundo do que na presença de Jesus. E se Jesus está naquela comunidade de fé ali presente, ali que eu tenho que estar. Se ele está aqui nesse podcast, é aqui que eu tenho que estar. Então, tipo assim, aonde Jesus está é o meu lugar, porque é ali que está o meu tesouro, né? Isso aí que você falou, rapidinho, só para ilustrar o que o Grande falou, você tava falando de, você tava falando de custo, né? Só para o pessoal entender, o Alder veio hoje de patinete para cá, patinete elétrico, porque ele falou, eu não vou gastar gasolina para ir lá e tal, enfim. Mas o que eu quero dizer? Que a gente é acostumado a fazer esse tipo de cálculo, né? Para tudo na vida, tipo, vai valer a pena, não vai valer, sim, tipo, vou assim, eu vou assado, enfim. E aí você falou desse custo, né? Custa tudo. E eu tava lendo uns tempos atrás um livro do Jonas Madureira chamado Custo do Discipulado. Nossa, esse livro é muito bom. Muito bom. E aí, tipo, ele começa o livro ilustrando, só pra ilustrar o que você falou, né? Tem uma passagem em Lucas 14, de 25 a 28. Vou ler até o 28 aqui, que fala assim: grandes multidões o acompanhavam, Jesus, né, no caso. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer um que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. E aí ele vai falar mais pra frente também, né? Sobre... deixa eu ver, caso contrário... Ele fala sobre o apego, né? Enfim, ele dá 3 pontos aqui que não podem ser seus discípulos, né? O apego à família, ou né, à própria vida, apego material, apego... Enfim, e aí, tipo, ilustra bem isso que você falou do custo, né? De, tipo, quando você se dispõe a servir, se dispõe a viver uma vida como um discípulo de Cristo, você tem que entender que
Tipo, você não tem mais nada. Não tem mais nada. Perdeu tudo. Tipo, perdeu tudo, exatamente. Então, tipo, eu tenho isso pra fazer, eu tenho. Tô cansado. Cara, tipo, minha vida não é mais importa. minha. Minha vida não é mais minha. Sabe? Mas aí a gente entra num contraponto também que a gente tem que balancear. Que é a questão de você se sacrificar sem você realmente se entregar, de verdade. Então, assim, se você... usar o mesmo exemplo que o Matheus deu. Se você tá cansado, você chega do seu serviço e para você é um sacrifício ir até a igreja e não uma alegria naquele momento, para você tá se martirizando naquele momento. E você não tá fazendo algo para Deus, tá fazendo algo para agradar a comunidade. Então, essa que é a questão. Fé, né? Aí entra no martírio da fé. Nossa. Porque assim, cara, realmente, pô, é o melhor lugar que eu poderia estar, não sei o quê. Mas às vezes o cara ele tá tão cansado, num dia tão pesado, às vezes ele chegou em cima da hora pra ir pra um culto, que às vezes é mais fácil, cara, ele ter um momento de oração, ele e Deus, na casa dele, do que ele fazer algo que Ele não vai estar ali de corpo, ele né, de não, alma, não né? tá ali de verdade. De verdade. E aí acontece o que a gente vê. Pessoas dormindo no culto, não prestando atenção. Pessoas levantando toda hora sem motivo algum. O cara nunca bebeu água no culto. O cara é o maior bebedor de água do mundo. O cara tá um trem garrafa, né? Vira um Então, camelo. realmente acontece. Lógico, não é isso aqui, não é um incentivo. Não vá pra igreja. Não é isso. Mas a questão é que tem que ser com prazer, cara. Você precisa estar lá, não é sabendo que as pessoas vão estar lá. Sim, lógico, são seus irmãos e todo mundo se reúne lá por um fim, um propósito. Então, sim, também é porque elas estão lá. Mas o mais importante de tudo é você estar feliz com Jesus, mano. É você estar lá porque Cristo vai estar lá. É você estar lá, lógico que, mas Jesus está comigo. E tá, mano. Mas a questão é que lá vocês vão cultuar a Deus juntos, como uma unidade só. Como a noiva de todos Cristo. juntos, como a noiva de Cristo, que espera pela sua volta, todos juntos. É isso. Assim como vai ser no céu, todos adorando a Cristo. Então, assim, é maravilhoso estar em comunhão, estar todos juntos, né? Mas tem que tomar muito cuidado para não virar um martírio. Sim, cara, isso aí que você falou é muito legal, porque provavelmente quem tá nos ouvindo vai pensar, poxa, mas eu fazer como o Eduardo falou é praticamente impossível. Para nós é. Por quê? A Bíblia diz que não há um justo sequer, não há quem queira, não há quem busque a Deus. A gente não tem na nossa natureza pecaminosa nenhum desejo por Deus. Nós não temos. Nós nunca vamos ter em nós aquele desejo de ir para a igreja, aquele desejo de ir para o culto. A gente não vai ter. Mas o Espírito Santo que habita em nós, ele é um espírito que geme por Deus. Ele é um espírito que clama por Deus. Ele é um espírito que anseia estar na videira, enxertado na videira que é Cristo. Então, se de fato nós temos em nós o Espírito Santo de Deus, nós precisamos ter esse anseio. E não é questão de, tipo assim, eu gero esse anseio em mim. Não, o Espírito Santo que gera esse anseio em mim. Então, de novo, a gente volta ao que a gente falou lá no primeiro podcast. Buscar ser cheios do Espírito. Porque se nós nos enchermos do Espírito, nós vamos ter em nós justamente isso que o Eduardo falou. Esse desejo por ouvir a palavra de Deus. Cara, não tô nem aí se eu tô com vontade no banheiro. Depois acabar o culto eu vou. Não tô nem aí se tô com sede. Depois eu bebo água. Porque eu preciso ouvir a palavra de Deus. Eu preciso cantar pro meu Senhor. Eu preciso estar junto com os meus irmãos. E esse desejo nunca vai vir da nossa carnalidade pecaminosa, mas sempre do Espírito Santo de Deus. Assim, por experiências próprias mesmo que eu já passei, cara, quando você não quer ir à igreja, geralmente é o tempo que você está mais distante de Deus. Exato. Cara, só isso explica você não querer ir à igreja. Quando você não quer e você vai, assim, se torna assim um peso, mas muitas vezes necessário. Para que você reavive novamente lá o seu amor por Cristo. Às vezes nós não realmente precisamos de ajuda dos outros irmãos. Sim. A Bíblia mesmo nos orienta para que nós ajudemos uns aos outros, né? Para que não fique ninguém para trás, para que um vá apoiando o outro na sua dificuldade. Senão não existiria discipulado. Exato.
né? Então, Deus assim, não teria instituído a eclésia, né? A igreja. É. exatamente. Então, assim, é muito importante você estar fundamentado numa igreja que pregue a palavra de verdade, numa igreja que vai te ajudar, numa igreja que, lógico, não seja somente janeiro profético 2025, até porque a profecia é de quê? Então, assim, desculpa entrar nesse tema. Janeiro profético quebrou eu. Cancelado. Mas numa igreja que verdadeiramente pregue a palavra. A palavra fala que nós vamos sofrer. A profecia é essa para o janeiro profético? Se for, é bíblico. Mas não é. Normalmente não é, né? Normalmente não é. Normalmente é aquele Então, negócio assim, de novo de Deus e tal. É, sempre. Então, assim, a questão é, cara, você precisa estar fundamentado na palavra. E sim, nós vamos oscilar. Pedro oscilava demais. Exato. Pedro era o que mais oscilava. E, cara, quando ele estava com dificuldades, Jesus mesmo o ajudava. Jesus mesmo testava a fé dele. E ele, até que momento que ele sai para andar sobre as águas, ele afunda, porque ele não teve fé. Exatamente. Então, assim, mas ali Jesus tirou uma lição para ele, falou, cara, você precisa ter fé, você precisa confiar em mim, você precisa confiar que eu sou o Salvador. É não é que eu faço você andar sobre as águas, mas é que eu sou o Salvador, é isso que Jesus quis dizer. Agora, assim, nós mesmos, cara, a gente precisa ter essa confiança, não que Jesus ele vai nos trazer coisas boas, só, cara, não, no mundo nós vamos ter aflições. Mas Exato. sim a alegria de que ele nos dá a nossa salvação. Cara, Exato. isso é justamente o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5, né? Ele fala, alegrem-se sempre, depois, orem continuamente, Orem continuamente. pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aí depois que ele diz isso, ele diz, não apagueis ou não entristeceis o Espírito Não Santo. entristeceis o Por quê? Espírito. Porque se eu não me alegro e se eu não oro continuamente, que é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, eu sempre vou apagar o Espírito, eu Sempre sempre vou vou entristecer, né? entristecer o Espírito, Sim. né? E eu acho muito bom porque, tipo assim, o que a gente vê hoje na minha igreja a gente tá passando por uma série do tema Ame Sua Igreja. E aí, tipo assim, cara, quando eu ouvi esse tema, eu falei, esse negócio aí tem alguma coisa, né? Fiquei meio desconfiado, né? E como eu tô novo na igreja, então, tipo, nessa igreja, né, especificamente, na Igreja da Trindade lá em São José, eu comecei eu li o livro, né? O livro, comecei a ler junto com o pastor lá, que ele recomendou, é do Tony Merida, e o nome do livro é Ame a Sua Igreja. Cara, e ele, nos 2 primeiros capítulos que eu já li, o primeiro capítulo fala sobre pertencer. Cara, e é exatamente o que o Eduardo estava falando. Você pertencer a uma igreja bíblica, a uma igreja que pregue a verdade, que pregue de fato o que Jesus veio fazer e quais são o nosso peso de assumir isso, sabe? De realmente ser um cristão. E, cara, o tema pertencer, ele me destruiu. Ele me destruiu, porque durante muito tempo eu simplesmente achava que eu tinha que ir pra igreja porque eu tinha que ir pra igreja. Mas, cara, é muito simples e ao mesmo tempo eu não tinha noção dessa simplicidade. Cara, você só consegue adorar Jesus como igreja estando na igreja. Então não existe essa história, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Você é a igreja quando você está congregando. Quando você não está congregando, você é um mero discípulo. Você não é a igreja, você só é a igreja quando você está no ajuntamento dos discípulos, quando você está junto, aí você se torna a igreja. Então isso mudou totalmente a minha perspectiva e, cara, é muito difícil ter que ficar indo pra igreja em São José. A gente é longe daqui. É 30 km, ida e volta já dá 60. Mas, cara, eu encontrei ali naquela igreja uma palavra verdadeira do evangelho. Onde eles não estão ali passando a mão na cabeça, onde eles não estão ali, você vai ser abençoado. Não, pelo contrário. Ali olha, meu filho, você veio pro evangelho, você espere a morte, você espere a cruz. Fora sabe? que, tipo, a gente acha que essas profecias, né? Que a gente vai pra igreja buscando palavras para mim. Quando Deus, na igreja, ele dá palavras pra igreja. Exato. Pô, se a gente olhar as promessas de Cristo, eram para os discípulos. Não eram somente para Pedro, somente para João, para Tomé e tal. As promessas eram coletivas. Exato. As profecias são coletivas. Eu nunca vou ir pra igreja e... Desculpa, provavelmente vai ter gente que concorde comigo, mas o cara vai vir, vai pegar no meu braço e falar, Deus tem uma palavra pra você, Eduardo. E tipo, dane-se quem tá ali no culto. A palavra é pro Eduardo, eu não tô nem aí pro resto. Não, irmão. Deus ele se preocupa com todos. A palavra que Deus dá é pra todos os que estão ali.
Exato, exatamente, cara. E esses temas, assim, tem me deixado. Tem me feito aprender a congregar, cara. E aí a gente volta à questão de que hoje, pra mim, ter que andar 30 km, andar não, né? Dirigir 30 quilômetros, ida e volta pra ir à igreja, não é nenhum tipo de peso. É um prazer. É um prazer ter que gastar mais gasolina pra poder ir pra lá. Patinete Sim. daqui a pouco. Sabe? Então, tipo. Patinete. Patinete não dá, se desse eu iria de patinete. Mas, tipo, não é uma dificuldade, é um prazer, sabe? Eu não importa se eu tenho que acordar, tipo, muito mais cedo pra poder ir pra lá. Por quê? Porque é como a parábola do tesouro lá que foi encontrado. Cara, eu vendo tudo, eu encontrei um tesouro naquela terra, eu vou vender tudo pra comprar Com aquela alegria. terra com alegria, porque eu sei que o que tá ali é muito mais importante, sabe? Glória a Então, a Deus. partir do momento que eu encontro a Jesus, não importa, e a igreja que seja, mas a partir do momento que eu entendo o valor que é estar em Jesus, não importa o meu emprego, não importa o meu salário, não importa a minha casa, não importa mais nada. Porque aquele que quiser seguir a mim tem que negar-se a si mesmo e tudo. Porque senão não pode ser o meu discípulo, que foi o que o Luan leu. Sabe? Então, as coisas passam a não ser mais um martírio pra mim, mas um prazer. Aquilo que eu considero perda mesmo pro amor a Cristo, sabe? Então é totalmente diferente essa percepção do evangelho, sabe? De tantos anos de crente, parece que só agora eu tô começando a aprender. E acho que, assim, não sei se é essa sensação de vocês também, mas todo domingo que eu vou na igreja eu falo, caramba, eu sou terrível, mano. Eu sou. Nossa, o pior. Então, tipo assim, igual você falou. Sérgio, Tipo, não deixa passar os domingos. depois de tantos anos de crente, eu ainda, tipo, sabe, tô errado, ainda tô caindo em coisas bobas, ainda Verdade. tenho motivações erradas pra ir pra igreja, ainda tenho. É disso que a gente tá falando. E aí eu acho que o Grande até falou isso, né? De tipo, meu, não tem jeito, né? Não tem o que fazer. É só Cristo mesmo. E essa é a boa notícia, né? Porque se depender da gente, cara, tipo, não tem mais esperança, né? O Grande falou, né? Não há um justo sequer, não há um que busque a Deus. Então, tudo que nós temos, voltando ao assunto até que o Eduardo falou, por exemplo, durante a semana, né? Ah, trabalhei, não consigo ir para a igreja, ou estudo e tal. Mas você tem sua família, você tem... eles também são aquilo que Deus entregou nas suas mãos para que você cuidasse para a glória dele, Exato, né? Porque a gente vai para a igreja, a razão da nossa vida é viver para a glória de Deus. Então, não estou falando especificamente do caso do domingo, mas, poxa, eu quero sair com a minha família à noite para cuidar deles, para estar mais com meus filhos, estar mais com a minha esposa, enfim. Tudo isso para a glória de Deus. Também são maneiras de você glorificar a Deus, de você adorar a Deus, né? Seja no seu trabalho também. Lógico que você não vai negligenciar outras coisas. Tipo, eu tô trabalhando o dia inteiro, não é para ganhar dinheiro, tá? Não é para ficar rico, é para a glória de Deus. Tipo assim, né? Mas essa é a questão, esse é o ponto, né, do nosso coração, da nossa mente, de querer glorificar a Deus, né? Então, acho que é isso. E tudo que a gente tem que fazer, a Bíblia nos diz o que é. Quer comais, quer bebais, fazer para a glória de Deus. Então, mesmo que você está trabalhando porque você precisa do dinheiro, você tem que fazer isso para a glória de Deus, como se você estivesse servindo a Ele. Então, a sua família foi Deus aquilo que Deus deu para você. Então, você tem que cuidar como um bom sacerdote, como um pai de família. Então, isso, cara, é exatamente isso, mano. Eu tô vendo aqui, nesse domingo que passou agora, eu preguei lá na igreja e a palavra que eu trouxe foi uma fé salvadora. Dentro dessa palavra, né, eu li o texto de Lucas 7, do 36 ao 50. E lá vai falar sobre o fariseu que convidou Jesus para entrar na casa dele. E essa passagem que ele fala entra uma mulher sem permissão na casa daquele fariseu e ela começa a lavar os pés de Jesus com suas próprias lágrimas e secar com o seu cabelo, porque ali era o que ela tinha de melhor. E aquele fariseu, ele até então ele estava crendo que Jesus era um profeta, mas quando ele vê isso, ele pensa, se ele soubesse quem é essa mulher, ele não estaria deixando que ela o tocasse. E ele já começa a duvidar de quem realmente era Jesus naquele momento. E aí Jesus, sabendo do que ele estava pensando, Jesus traz o exemplo dos devedores, né? Então, que tinha 2 devedores, um que devia 50 denários e o outro que devia 500 denários.
E o senhor dos dois perdoa a dívida dos dois. E ele pergunta, quem vai amar mais o seu senhor? Quem devia 50 ou quem devia 500? Ele falou, quem deve 500. Aí ele falou assim, certo, você respondeu bem. E aí ele volta de novo para a realidade ali e ele fala assim, eu estou aqui dentro da sua casa e você não me serviu nada. Nossa. Essa mulher, ela lavou os meus pés com suas próprias lágrimas. Ela enxugou com seu cabelo. Ali aquela mulher, ela deu o melhor para Jesus. E aquele cara, tendo a oportunidade de ter Jesus dentro da casa dele, ele não deu, ainda assim ele não deu o melhor para Deus. E essa que é a questão, mano. A gente pode convidar Jesus para nossa casa, mas se a gente não der o nosso melhor, ele não está ali. Ele tá com a mulher ali que deu o melhor para ele. Então, a gente confunde às vezes as coisas de ter Jesus, de convidar Jesus e realmente deixar que ele entre. Convidar uma coisa, deixar que ele entre é outra. Né? Então ele era um convidado dentro daquela casa, mas quem realmente deixou que Jesus entrasse, quem recebeu uma palavra de salvação, e depois é maravilhoso essa passagem que depois Jesus pega e fala assim, os seus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou. Uau. Depois que ela lava os pés de Jesus. Então assim, aquela mulher não falou nada. Ela não pediu para que Jesus perdoasse os pecados. Ela não pediu. Mas Jesus, naquele momento, vendo que aquela mulher entregou tudo, ele perdoa os pecados dela e fala assim, a tua fé te salvou. Aleluia. Isso aí que você falou, eu me lembro de uma coisa, né? Porque esses dias eu tava vendo um vídeo de um pastor que ele fez um vídeo analisando aquela música É Ele, né? Do Drops, que tá muito famosa e em evidência aí tocando nas igrejas. Aí ele tava, basicamente, o vídeo inteiro foi sobre ele falando daquela frase... perdendo tudo com amor e por alegria. E com alegria, é isso. Perdendo tudo por amor e com alegria, né? Cara, isso é uma frase muito forte. É muito pesado. É muito pesado. Toda vez que toca, às vezes eu acho que não vou cantar, não. Porque, tipo... E essa música, né, ele fez pensando em João Batista, né? Sim. E, cara, se a gente olha pra João Batista... Não, João Batista, cara, tipo, o cara, ele simplesmente a vida dele inteira, ele viveu dedicado a preparar o caminho pro Senhor. Exato. Ele viveu num deserto, comendo gafanhão, viveu, tipo, como um miserável mesmo, pregando o evangelho. E, tipo, o João Batista, de fato, ele perdeu a vida dele. Ele perdeu a vida dele. Ele não, sabe, não teve um emprego. Não... Literalmente, né? Literalmente, ele perdeu a vida dele. Ele gastou a vida dele preparando o caminho para o Cordeiro de Deus. E aí Jesus chega e o que ele faz? Ele fala, saiam de mim. Eis o Cordeiro de Deus, sigam ele, né? Então, tipo, isso é o evangelho. O evangelho, como o Luan falou, é calcular o custo. O evangelho é Jesus falando, ó, veja o que vai custar para você. Você vai perder isso, vai perder isso, vai perder isso, vai perder isso. Você vai carregar a sua cruz, você vai seguir eu. Que não tem onde repousar a cabeça. Que não, tipo, sabe? Então, tipo, calcula o custo. Jesus chamou Mateus no meio do trampo. Mateus tava no meio do trampo ali. Jesus falou, siga-me, Mateus. Largou tudo. Largou tudo e foi. Então, tipo, é isso. É justamente, eu não sei se foi você, o Luan, que falou sobre a questão do casamento, não. Sobre a questão de glorificar a Deus, né, nos gestos. Quando a gente casa, tudo que a gente faz, a gente tem que pensar não só na gente, mas nas nossas esposas. Se a gente toma uma decisão pensando só na gente vai ouvir. Vai. Vai ouvir bastante aí. E ouve pouco, né, mano? A mesma coisa com Jesus. Quando a gente, como Paulo vai dizer, né, todo aquele que crê que Jesus é o Senhor, né, que confessa que Jesus é o Senhor e crê em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, né? Então nós precisamos crer que Ele é o Senhor, nós confessamos que Ele é o Senhor. Tudo que a gente faz é pensando em como eu vou glorificar Jesus. Por quê? Porque Ele é meu Senhor. Eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para Ele. Então tudo que eu faço, eu sou escravo das vontades de Jesus. Às vezes as pessoas têm dificuldade em falar que é escravo, né? Tipo, Jesus me libertou. Coloca servo, né? Coloca servo. Mas, cara, nós somos... Ainda mais hoje em dia, né? Que tudo tudo é ofensivo, tudo ofensivo, então não pode mais. Mas é isso que eu acho mais interessante. Eu comecei a ler o livro Esse Deus é Meu Diabo, do Iago Martins. Que é, cara, eu não saí da introdução do livro ainda, porque eu não consegui germinar ainda, tipo, ruminar tudo aquilo que tá falando na introdução, que é, tipo, 2 páginas. Cara, é muito bom. Basicamente, ele pega o livro do Victor Hugo, né, Os Miseráveis,
E, cara, ele faz uma analogia ali com a vida de Jó, de uma personagem específica no livro do Vitor Hugo, cara, que é absurdo, cara, é absurdo. Eu só tenho que falar uma coisa, cara, se você não quiser ler o livro, cara, leia pelo menos a introdução dele, que eu não consegui passar ainda dessa introdução, porque é absurda, cara. Você vê que, cara, Jó, ele era um cara muito bem sucedido, e você acha que em algum momento da vida dele, ele pensava, cara, eu vou perder tudo, meus filhos. Não, cara, ele fazia por amor, ele sabia que ele era pecador, que ele sacrificava pelos filhos, por ele, mas você acha que em algum momento ele pensou que ia perder tudo? Não, cara, e ele perdeu tudo, sabe? E tudo mesmo, sabe? E isso que a gente precisa entender, cara, que quando Jesus nos chama, eles nos tira de uma escravidão, mas não para uma liberdade, eles nos tira para uma outra escravidão. Uma escravidão que nos leva, assim, à liberdade do pecado, à liberdade dos desejos da nossa carne que nos gera a morte. Mas, Paulo diz, eu sou escravo. Comprado, você não é livre, né? Exato, se você foi comprado, você não é livre. Exatamente. Você se torna escravo. E você acha que escravo tem uma vida boa? Você acha que escravo vai ter uma Lamborghini, uma Land Rover? Não, cara, um escravo não tem nada a não ser o seu senhor, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus. Cara, é absurdo. Cara, é absurdo. essa parte, assim, de calcular o que você vai perder, aquele jovem rico, ele calculou e não Exato. quis. Nossa, Deus. Ele calculou, falou, cara, dá pra pra mim não mim. fecha Deixa essa quieto, conta. né? Essa conta Deixa quieto. Eu acho perdendo que é mais melhor. na minha mesmo. Vou ficar na minha mesmo e não dá pra seguir Jesus. Então, é isso. Essa conta, ela não fecha, cara. Não fecha se você não realmente estiver disposto a perder tudo, né? E, assim, hoje, pelo menos pra gente aqui no Brasil, a gente vê que é bem mais fácil ser cristão, né? Por enquanto, não sei até quando, né? Mas hoje aqui é bem mais fácil que outros países que a gente vê, né? Então, os países do Oriente Médio, cara, aqueles caras, quando eles aceitam o evangelho, não é janeiro profético, não. Não é fevereiro da bênção, não é março das chuvas. Não é, mano. Não tem nada disso. Lá é assim, eu aceitei Jesus pra morrer. Eu aceitei Jesus porque daqui a pouco tá batendo um soldado aqui e vai me levar pra cortar minha cabeça. Se eu não negar Jesus ali, ele vai cortar minha cabeça, ele vai matar minha família, ele vai estuprar minha esposa. Eu tava vendo esses dias, você falou, eu lembrei. Acho que é um rapaz do Marrocos, se eu não me engano. Algum desses países ali da África. Da África, perto da Europa, né? Ali. E ele fala justamente disso, de, tipo assim, ele falou, cara, eu aceitei a Cristo e eu perdi, tipo, tudo. Minha família, meus irmãos, tipo, olhar pra eles, tipo assim, o olhar deles pra mim era de vergonha, de tristeza. Você imagina, tipo assim, é meio difícil você pensar isso, tipo, pensar na sua mãe ou na sua esposa olhando pra você com desgosto. Ele perdeu família, perdeu passaporte, teve que ir pra outro país, começar outra vida. Tipo assim, ele perdeu a vida dele, literalmente, sabe? Por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Então, tipo, é uma coisa que dá pra você imaginar, mas não dá pra você sentir a perda que é isso, né? Sim. Mas, tipo assim, ele ganhou muito mais, né? Aceitando a Cristo. Então, tipo, ele fez esse cálculo, né? Tipo, cara, é muito difícil que eu vou perder aqui. Poxa, minha família e tudo mais. Mas é, assim, infinitamente maior o presente, o dom que eu recebi de Cristo. É isso. Né? E essa é a mensagem do Evangelho. Exato. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem onde eu calculo o custo onde o que eu vou ganhar, mas eu calculo o custo onde o quanto eu estou disposto a perder. Exato. Né? E é perder tudo. Não é tipo, eu entrego só isso aqui eu fico. Não. Eu entrego tudo, né? Eu perco tudo. Então, é como a gente sempre fala aqui, né? Deus, ele vai acabar com a sua vida. Exato. Meu Deus, ele vai acabar com a sua vida. Então, tipo, ele vai levar tudo que você tem. Mas ele, como o Luan disse, ele vai te dar o melhor presente de todos, que é conhecê-lo durante toda a Mas você eternidade. imagina, tipo assim, pensando logicamente, não faz sentido, né? Tipo assim, logicamente faz sentido que o que Deus nos dá é infinitamente melhor porque é eterno, né? Sim. É eterno e, tipo assim, é uma vida de comunhão eternamente com Ele. E, assim, o que a gente calcula que vai perder aqui é, tipo, sei lá,
70, 80 anos de vida comparado à eternidade, cara. E nem uma vida, tipo, tão boa, né? Assim, maior sacrifício. graças a Deus, né? Pela condição que a gente tem, mas, tipo assim, tem condições muito melhores. E às vezes a gente fala, não, pô, cara, que isso, vou perder, sei lá, um seriado da Netflix pra eu ir orar, pra eu ir ler a Bíblia, sabe? Tipo assim, são coisas tão... Minimalismo. Fúteis, cara. Que, tipo assim, mano, daqui 2, 3 anos você já esqueceu o que você assistiu, tá ligado? Então, tipo, é muito louco isso. Se a gente parar pra analisar, logicamente, friamente, faz muito mais sentido você aceitar a Cristo, né? Então, enfim, É que é difícil pra gente, assim, né? fazer essa projeção. Porque não é algo palpável, né? Sim. Então, nós somos limitados, né? Então, assim, tudo que vai além do que a gente possa imaginar, Exato. vai além do que a gente possa tocar, É do que fé a gente daí. possa ver, mano, a gente não consegue se não for Cristo, né? Exato. Então, assim, se a gente não for chamado por Cristo, cara, a gente não Tá consegue. lascado. Não consegue ter essa visão de Deus. A gente é igual uma criança. Eu tava vendo um estudo esses dias que, tipo assim, eles fazem esse estudo em cima dessa nossa percepção, nessa nossa capacidade de fazer projeção, né? E aí eles pegam crianças assim, deixam numa sala, e aí, tipo, deixam um doce em cima da mesa. E aí fala pra criança, ó, eu vou sair por tanto tempo, acho que é 2 minutos, 3 minutos. Se você não comer esse doce, eu vou te dar mais 2. E, tipo, a maioria das crianças come o doce, porque, tipo, ela não faz esse cálculo de, nossa, se eu esperar, eu vou ganhar mais no final, Ela sabe? quer comer aquele ali, né? Ela vai lá e come aquele, entendeu? Tipo, claro que tem crianças que conseguem, mas é outro contexto. Mas é bem algo bem parecido nesse sentido, sabe? A gente não consegue ter os olhos abertos, conseguir fazer essa projeção daquilo que a gente vai ganhar, né? A não ser tendo os nossos olhos abertos por Cristo, Fora pelo que Espírito também Santo. tem, principalmente hoje, né, que a gente tem muitas pessoas que passam por depressão, por ansiedade. Então, tipo assim, às vezes as pessoas vêm para Cristo com uma esperança de ter um refúgio, né? Uma esperança de talvez, sei lá, o Jesus curar ela de alguma doença ou curar algum parente amado de alguma doença. E às vezes é não a resposta. Exato. Às vezes Deus ele não vai te tirar da depressão. Talvez você vai ter depressão pelo resto da sua vida, mas ele vai te dar forças no meio da depressão, né? Então, tipo assim, às vezes nós nos frustramos com essa vida, mas com a era vindoura, né? Com aquilo que a ferrugem, a traça não corrói, com aquilo que é eterno, isso jamais será fruto de frustração, né? Então, tipo assim, a grande questão é que nós achamos que Deus ele vai dar tudo aquilo que nós precisamos. Ele dá, mas a gente coloca dentro desse precisamos coisas que vão além do pão diário. Coisas que vão além das nossas necessidades básicas, como o Aldrin falou aqui no podcast passado, né? Então, tipo assim, eu me lembro uma vez, né, de um pastor, não lembro qual pastor que foi, mas ele falou que ele estava conversando com uma jovem, já era uma adulta, uma mulher adulta da igreja dele, que ela estava querendo casar. Só que ela não conseguia, ela não achava um homem e tal, ela não conseguia casar. Ele falou, nossa, pastor, mas eu quero casar, não sei o que casar, quero ter filho, quero ter família, não sei o que, não sei o que. Ele falou, tá, mas e se Deus não te der um marido? E se você não casar? Você está disposto a viver solteira para a glória dele? Você está disposto a viver sem filhos para a glória dele? Você está disposto a viver, sei lá, no celibato? Ou, sei lá, talvez você case, mas ele não te dê filhos? Você está disposto a viver para a glória dele dessa forma? É justamente o que aconteceu com Jó. Jó perdeu tudo, mas mesmo assim ele permaneceu fiel a Deus. Por mais que ele tenha passado... Amado um pouco, né? passado por momentos onde, poxa, ele ficou frustrado e reclamou e ouviu coisas. E assim, e é normal, mano. Normal, mano. É ser humano, né? Jó não era Jesus, não, né? Porque a gente também, pelo menos eu, às vezes eu reclamo pra caramba. Nossa, E entendeu? eu não reclamo, quer dizer, Oh, na meu verdade eu Deus. reclamo, né? Reclamo pra caramba É também. que ele reclama pra você, mano. Reclamou que não avisaram ele depois. Mas eu, cara, passo às vezes por uns pensamentos na minha cabeça. Eu falo, cara, pô, será que... Oh, Deus, pô, poderia, né, dar uma ajuda aqui. Tá difícil, né? E, cara, sim, ele tá ajudando. Se não tivesse, eu tava lascado, né? Então, assim, mas é normal a gente passar
por essas inconstâncias, né? Assim, cara, Jó, que sofreu, acho que foi o cara que mais sofreu na Bíblia, assim, falando de alguém que não seja Jesus, acho que foi Jó. E ele passou por essa inconstância, mas, cara, no final, Deus, cara, provou ele e ele passou. E ele passou por toda essa dificuldade porque Deus permitiu. E nós também, as dificuldades que vamos passar é porque Deus permitiu e porque Ele sabe que Ele vai nos ajudar e que nós realmente vamos passar. E não vamos ficar pelo caminho. Até porque assim, mas tem muito caso assim, né? Não, mas fulano foi pra prova e ó, saiu. Nunca mais voltou pra igreja. Cara, porque nunca foi. Nunca foi chamado. Então, era somente tirar o joio do trigo. São parecidos, mas não são iguais, não são a mesma coisa. Sim. Então, existe realmente... É necessário fazer isso. E muitas vezes, quando a gente vê uma igreja muito cheia, tem tempos que essa igreja muito cheia, ela começa a perder membros. Começa a perder muitos membros. Porque, cara, chegou a hora ali de separar. Chegou a hora de separar quem realmente é e quem não é. Né? Então, a gente vê isso acontecendo em muitas igrejas grandes. E, assim, lógico, tem algumas igrejas grandes assim que eu creio que pregam o evangelho meio deturpado. Mas, pela graça de Deus, pessoas são salvas nessas igrejas. Pela graça de Deus. Não, né, pelo que está sendo falado. Mas Deus, ele ama tanto que ele salva as pessoas pelo entendimento do evangelho. E quando essas pessoas têm um entendimento verdadeiro do evangelho, que elas leem a palavra e a palavra muda elas, isso aí, cara, é totalmente assim, Deus ele fala, cara, esquece isso que ele tá falando, vamos procurar algo mais consistente. Você vai ter e Deus começa a preparar um caminho lindo para aquela pessoa. Lógico, lindo. Você vai passar por dificuldades. Aí começa a verdadeira caminhada com Cristo, né? Quando você realmente enxerga. Isso que você falou é interessante, no sentido de... a gente volta a falar, né? A gente tá sempre errando. E por isso a gente tá ali de joelhos diante de Deus, agradecendo pela graça e pela misericórdia dele. Por isso a gente vai até a Bíblia para entender e conhecer mais desse Deus que tem tanto amor por nós, sabe? Que tanto nos amou que deu seu Filho para que a gente fosse salvo, né? Para que a gente fosse liberto, entre aspas, né? Liberto. Mas isso é muito interessante, porque volta a discussão no início, né? E tipo, é por isso que a gente tá lá. Não para compensar, não para pagar algo de volta, né? A penitência, mas porque a gente entende a nossa condição de, cara, nossa, eu continuo reclamando, Senhor, tem misericórdia de mim, sabe? Mesmo tudo aquilo que o Senhor me deu, tudo aquilo que o Senhor fez por mim, às vezes eu não consigo enxergar isso como suficiente, às vezes eu não consigo enxergar isso como um dom, como graça. Tem misericórdia de mim. E a gente vai diante de Deus, a gente se põe diante dos pés dele para pedir mais misericórdia dele, sabe? Cara, e se eu pudesse deixar uma recomendação para os nossos telespectadores, eu deixaria 2 livros muito bons, né? Fora a Bíblia, obviamente. Seria O Custo do Discipulado, O Preço do Discipulado, né? Que é do Jonas Madureira. E também, cara, O Deus que Destrói Sonhos, do Bibo. Cara, esses 2 livros, se vocês lerem, vocês vão entender, de fato, o custo que é seguir a Jesus, sabe? Esses 2 livros, eles mostram pra você o que de fato é seguir a Cristo, né, cara? E o do Bibo, cara, o tema do livro é o Deus que destrói sonho. Então, você não tem que vir pra Jesus ou pra Deus no sentido de, cara, ele vai realizar meu sonho. Não, pelo contrário, ele vai destruir o seu sonho, sabe? E é exatamente isso, cara. Acho que pra entender melhor sobre essa questão das minhas obras, das minhas atitudes pra, de fato, sei lá, ser aceito, ser salvo, esses 2 livros relatam muito bem o preço e o custo que realmente nós temos que ter por amor a Cristo, sabe? E realmente considerar tudo como perda. Só lembrei de uma coisa que o Grande estava falando antes lá da questão
acho que é a moça que falou com o pastor, né? Que ele falou. Sim, sim. Eu lembrei de uma coisa que eu tava conversando com o pastor uns tempos atrás, né? O pastor lá da Ebenezer. E aí a gente tava falando coisas nesse sentido e, tipo assim, ele falou uma frase que ficou muito marcada pra mim. De, tipo assim, vamos começar a trocar o pensamento de até onde eu posso ir sem pecar pra... Como que eu posso fazer... Como que eu posso glorificar a Deus nessa condição? Sabe? O que eu posso fazer pra glorificar mais a Deus? O que eu quero dizer, né, nessa situação aí? Tipo, você tá solteiro, você tá casado, você tá... Tipo assim... beleza, como que eu posso lidar aqui pra eu não ofender a Deus? Mas ao contrário, como que eu posso tratar a minha esposa? Como que eu posso usar da minha solteirice pra glória de Deus? Como que eu posso ler livros, bons livros pra glória de Deus, sabe? Então, tipo, isso deve ser uma bússola pra gente, né? De tipo, cara, como que eu posso glorificar mais a Deus? No sentido de... se eu não fizer um devocional hoje, será que eu vou estar pecando? Tá, mas como que eu posso glorificar a Deus, tipo assim, nessa situação que eu tô... Né? Não, tipo assim, eu tô cansado, tá? Como que eu posso glorificar a Deus aqui nessa situação, nesse contexto que eu me encontro, sabe? Ao invés de, será que vai ser pecado se eu fizer, se eu não fizer? Porque aí já é um problema, porque se você for fazer, você já tá com o coração errado. Então, acho que... a gente vai entrar justamente no martírio da fé, se for por isso. Por isso que, né, isso que você falou é importante. Porque se a gente não entende onde a nossa fé tá, a gente nunca vai ter esse pensamento de como eu posso glorificar Deus. A gente vai fazer pelo martírio da fé. Tipo, tudo se torna sobre mim. Nossa, eu preciso falar com Deus porque eu preciso me sentir bem, eu preciso... Sabe, tipo, o fim do meu devocional, o fim da minha oração, o fim do meu cântico se torna sobre mim. E não sobre conhecê-lo, sobre estar com ele, sobre desfrutar dele, né? E isso aí nos levanta uma questão, que são as obras na fé. O que isso tem a ver? Isso tem a ver porque, tipo, às vezes a gente acha que essas obras que Tiago fala são obras que a gente tem que... Tipo assim, tem que gerar em nós mesmos. Tipo, vamos supor, vou dar um exemplo. Vamos supor que essa obra seja eu, depois que terminar esse podcast, fazer um almoço pra nós 4. Eita glória! Aleluia, Senhor. Tá gravado. Isso, tá gravado. Aí dele não me dá um almoço hoje. Depois eu vou ver se ele pagou o almoço mesmo. Logo o Matheus que expulsa os amigos de casa. Foi uma folha de papel higiênico pra você dormir de coberta. Então, vamos supor que, tipo assim, eu tenho o entendimento que Deus, ele espera essa obra de mim. Aí eu gero essa obra em mim mesmo, e daí depois que eu faço esse almoço pra vocês, eu falo, nossa, agradei ao Senhor, né? Cumpri essa obra e tal. Só que a gente esquece que o texto que Tiago fala, ele fala que essas obras da fé, que produzem a fé viva, né? Elas são obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Então essas obras não são obras que eu produzo, são obras que o próprio Deus preparou para que eu as praticasse. Exato. Então se eu faço algo que agrada a Ele, nunca veio de mim. Ele Exato. preparou de antemão para que eu andasse nisso. Exato. Então, viver glorificando a Deus nunca parte de mim. A gente volta de novo naquela questão, sempre vai partir do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai me levar a caminhar pelas obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Mas afinal, que obras são essas, Alder? Eita, nós, Deus amado, o cara me jogou uma bomba no colo de Caraca, novo. mano. Abre o seu caderninho aí. Então, exatamente, cara. Nesse caderninho tem muita informação, porque a gente... eu cheguei pro Matheus e falei, cara, tô querendo estudar alguma coisa, me dá algum tema aí, cara. E ele me mandou essa bomba. Falou, estuda aí. Qual que é o papel das obras no nosso processo de justificação, né? Cara, isso é um tema muito difícil de se lidar. Até entre católico e protestante. Exato, exato. E aí a gente vai colocar de fato a diferença entre o católico e o protestante. Porque o católico ele acredita que a fé mais as obras é igual à justificação. E o protestante acredita que a fé é igual à justificação e as obras. Então, ou seja, a gente não tem fé com obras para ser salvo, mas nós temos fé e, consequentemente, isso nós somos salvos e as obras são praticadas como consequência. Então, ou seja, é exatamente aquilo que você falou. Paulo ele vai dizer que Deus preparou essas obras para nós Tiago. não é? Foi João, foi Paulo em Efésios 2. Ah, tá, Efésios. Achei que você estava falando do texto de Tiago. Então, Paulo ele vai dizer que Deus já havia preparado essas obras. E Paulo diversas vezes vai citar falando que a justificação é somente pela fé. Então, e aí chega Tiago e fala, mas você também são justificados pelas obras, dando um exemplo de Abraão e tudo mais. Mas ali a gente tem uma diferença muito clara. Paulo está falando sobre a fé
na questão de salvação, e Tiago está falando ali sobre as obras na questão pós-salvação. Então, ou seja, você não tem que fazer uma obra, no sentido de Paulo ali, você não faz nenhuma obra para ser salvo. Mas Tiago vai dizer que você faz algo Se depois você foi salvo, que né? você é salvo. Então, ou seja, essa é a principal diferença. Isso é o que de fato nos difere. Porque nós não temos que pagar uma penitência para ser salvo, mas essas penitências acontecem porque eu sou salvo. Ou seja, é um prazer, mais uma vez a gente volta, é um prazer perder algo por conta de Cristo. É um prazer negar algo por conta de Cristo. Você quer falar alguma coisa? Não, eu só ia falar justamente dessa questão aí da fé e das obras. A gente vê o pessoal né? Os heróis da galeria da fé, né? Lá em Hebreus, que tipo assim, é justamente esse a sequência dos eventos, né? Tipo, ele fala, até abri aqui, tipo, ele fala, pela fé, Abel ofereceu tal coisa. Pela fé, Enoque, sabe? Tipo assim, fez tal coisa. Ou, Exato. enfim, foi algo que foi gerado a partir da fé dele, né? A partir da fé que ele teve em Cristo. Exato, e a gente vê que Em Deus, no caso. a fé, ela é um dom de Deus. Então, É. ou seja, nada é de nós. Então, todas essas obras que a gente faz, posterior à nossa salvação, vem através da fé. E essa fé é o quê? É um dom gratuito de Deus. É pela graça sois salvos mediante a fé. E isso, ou seja, as duas coisas As não duas coisas. vêm de vós. É dom de Deus. Então, ou seja, cara, é exatamente isso. Os martírios que a gente faz pós-salvação é um prazer. É um prazer porque nada mais importa. E Hebreus deixa claro, né? Tudo foi pela fé, ou seja, tudo não foi mérito dos homens, mas foi Deus quem deu essa fé, dando essa fé, as obras manifestam. Que obras? As que ele preparou de antemão. Exato. E a primeira vez que a palavra fé vai aparecer na Bíblia, que foi até que eu estava lendo no meu caderninho, é em Abacuque. O justo viverá pela fé. Meu Deus. E é exatamente isso porque Paulo em Romanos vai falar isso, que o justo viverá pela fé. E é exatamente daquela primeira introdução que eu falei. Martinho Lutero, ele se flagelava, pagava penitência, mas quando ele foi ler Romanos, ele viu que o justo viverá pela fé. É louco, vou levantar essa minha. Sabe? Então não importa, cara. É justamente a fé que nos salva. E essa fé que produz justificação na gente, produz essas obras boas que o Senhor já nos preparou de antemão. Então, antes de eu fazer alguma coisa boa, isso veio de Deus. Sabe? Então, isso é o mais lindo de a gente entender que tudo que eu faço de bom é Deus. E tudo que eu faço de ruim sou eu mesmo. Também outra coisa dentro disso que você está falando, só para completar, é que Tiago, ele fala, me mostra as suas obras, né? Tipo, ele cobra as obras da pessoa, porque, pô, você não foi salvo? Cadê as suas obras? Me mostra suas obras, né? Sim. Então, tipo assim, o que Tiago busca em um cristão é justamente o que João Batista buscava em alguém que não é cristão. Então, tipo assim, Tiago, ele procurava evidências da fé com base em obras. João Batista procurava evidências no arrependimento com base nos frutos, certo? Assim como Tiago pede, tipo, me mostrem as suas obras, se vocês foram salvos, João Batista me mostrem os frutos de arrependimento, se vocês de fato se arrependeram para que eu os batize. Exato. Né? Então, tipo assim, cara, a Bíblia, ela nos dá uma responsabilidade. Ela nos dá, tipo, vocês que foram salvos precisam mostrar, precisam evidenciar essa fé de vocês no lugar certo em Cristo Jesus através das suas obras. Então, se você não manifesta obras, a sua fé está morta, como o Tiago diz. Cadê E a sua fé morta, viva? a fé morta não é fé, Não basicamente. É fé. Então, tipo, a mesma coisa que o João Batista. Eu não vou batizar vocês, fariseus. Cadê os frutos de arrependimento? Eu batizo pessoas que produzem frutos de arrependimento. Então, raça de víboras, né? Que ele fala. Produzam frutos dignos de arrependimento. Para que eu os batize e tal. Mesma coisa. Essa questão do arrependimento, cara, se a gente não se arrepender do que a gente faz, do que a gente é, do que a gente nasceu, cara, porque a gente, vocês não estão vendo, mas o Joaquim tá aqui. Mostra o Joaquim, mostra o A gente Joaquim. batizou ele um pouco antes de começar Não o batizamos, podcast. não. Escondendo ele Não do Luan, batizamos. Tem que esconder do Luan porque o Luan é presbiteriano. Vai querer batizar. Aqui o Joaquim. Oh, meu Deus, coisa mais linda. Eu tô escondendo ele do Luan, porque senão o Luan vai querer batizar ele. Ainda bem que o copo de água tá vazio, né? Só que aí essa que tá a questão. Porque o Joaquim não se arrependeu ainda. Não começa. Não vamos começar por esse assunto. Não cutuca o Luan. Pessoal, até semana que vem. Deus abençoe. O Joaquim não se arrependeu ainda. Então, assim, sem arrependimento, cara,
Não tem como a gente falar que ama a Deus se a gente não se arrepende de quem nós somos. Porque assim, nós nascemos pecadores, nós nascemos profanos, nós nascemos com tudo de ruim, todo pecado dentro da gente. E quando a gente se arrepende e reconhece que Jesus, reconhece pela fé que Jesus é nosso suficiente Salvador, cara, isso aí transforma tudo. Isso aí muda tudo. Muda Glória a tudo Deus. na nossa vida. Isso aí, cara, mudou a vida de Paulo quando ele entendeu Exato. isso. Paulo perseguia os cristãos. Como você leu, quando você leu aí, né? Ele tinha toda aquela pompa, tinha todo um título da onde ele era. Ele não era qualquer um na sociedade. Ele era uma pessoa muito importante. E ele, cara, quando ele entendeu isso, ele largou tudo e, cara, se voltou pra Cristo. E virou um prisioneiro, né? Virou um prisioneiro. E, cara, essa passagem aí que ele foi preso, que ele tava na prisão, que eles estão cantando e tem até um louvor lá do terremoto, né? Nada a ver, mano. Calma, Luiz. Calma, Eduardo. Cara, tá áspero. Não, eu tava até conversando com o Sérgio sobre esse louvor, porque lá fala que um terremoto vai acontecer, as cadeias vão se abrir e tal. Mas mano, Paulo ficou na prisão. E daí que abriu? Ele permaneceu lá. Uau. Porque o que acontece? O que Deus queria ali naquele momento não era que ele saísse da prisão, liberdade mas é que ele dele. permanecesse ali para que a vida daquele carcereiro Deus, Jesus, cara. fosse, para que aquele carcereiro fosse chamado por Cristo. Vocês vão fazer e a eu sua virar mesmo. família ali fosse transformada. Então a questão não é que o terremoto aconteceu e que as cadeias se abriram. Cara, Pra Paulo, tava a nem aí liberdade se ia não era abrir ou importante, não. né? Mano do A céu. questão era a família do carcereiro. Caraca, peraí, eu que tô- eles precisavam conhecer Jesus. Eu mano. tô igual quando o Luan falou a geração lá de Clientes, né? clientes, né? Mesma sensação. Cara, exatamente. Caraca, do dia que Cara, destruiu eu o que, agora. que é a liberdade em prol do evangelho, né, cara? Nada. Caraca, absurdo, gente. Fechamos. Fechamos com chave de ouro. Exatamente. É isso. Joaquim tá querendo falar. né? Joaquim quer participar. Joaquim, não é a hora ainda. Bom, galera, é isso. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar com seus amigos para que eles possam conhecer um pouco mais de Cristo. E é isso, tamo junto, amo vocês. Ô, Luan, fala pra gente antes de nós finalizar. Qual que vai ser o próximo podcast, Luan? A galera tá ansiosa. O próximo podcast vai ser... A gente vai visitando igrejas, né? A gente vai fazer provavelmente essa semana aí. Então o próximo podcast vai ser o review aí, né? Como que é o nome? É um react. Um react. É, um react, vai. Não sei dizer também. Sobre o que rolou lá, a gente vai fazer tudo bonitinho pra vocês aí. Acompanha a gente nas redes sociais aí, @geladocast. Siga nas redes sociais, se inscreve no canal aí, deixa o like no vídeo. Tô bom, né? Tô meio Bom, alugado. cara, ele é bom, ele é melhor que eu. É isso, gente. Vocês Obrigado. querem falar a igreja? Cara, Deixa de suspense? não, suspense. Vocês vão saber suspense, quando senão lançar. eles vão arrumar tudo lá. O pessoal vai Vai ser saber que a gente natural. vai. Tem que ser de sopetão, tem que ser de sopetão. Mas assim, queria agradecer a todo mundo que já tá seguindo a gente, os novos seguidores que entraram no canal. E divulguem cada vez mais para mais Exato. pessoas, para quem vocês sabem que gosta dessa teologia. E não somente teologia, mas que amam Jesus, né? Exatamente. Que, pessoas que precisam ouvir sobre esse evangelho. Porque esse podcast, o intuito dele não é somente uma resenha, não é somente vir aqui e a gente conversar, que é uma coisa que a gente gosta. Sim. Né? A gente fez isso por causa disso, mas também para levar a palavra verdadeira de Cristo para dentro da sua casa e para que você possa compartilhar com um amigo seu que queira ouvir isso. Também. Isso. E como a gente diz, né? Venha ter o lugar com a gente. Vocês fazem parte disso. Exato. Então, se em algum momento aí você sentiu aquela Paixão. tipo, você sentiu aquela palavra, tipo, nossa, se você tivesse aqui, você falaria algo pra acrescentar? Coloca um minuto aí, comenta aí embaixo. Também, se você discordou de algum momento, a fala de alguém, quer contrapor, coloca aí embaixo o minuto que a gente teologa junto, né? A gente Exatamente. conversa como se você estivesse aqui conosco. Então, façam parte disso com a gente, coloca aí nos comentários e é isso. É isso. Valeu! Valeu!